Vamos para mais uma questão, na verdade, é a última questão sobre a Lei 11.101, e eu já tinha, meio sem querer, dado a resposta da questão nos blocos anteriores. E aí vamos direto à questão que diz: na falência, considerando-se a classificação dos créditos trabalhistas cedidos a terceiros são créditos considerados créditos quirografários, como a gente já havia, né, adiantado aí, pela previsão que nós temos no nosso artigo 83, no inciso 6º, e as respectivas alíneas. Gente, eu sempre digo o seguinte: os créditos quirografários são aqueles créditos por exclusão, né? Na verdade, eles são o resto. O que não couber em nenhum lugar cabe como um crédito quirografário. A gente vai deixar o direito falimentar aqui, porque a gente precisa falar ainda de propriedade industrial e a gente precisa falar um pouco de direito contratual. Acaba sendo o que menos cai, justamente em prova de concurso, né, a parte de contratos, mas a gente tem que falar. Gente, eu só te dou uma dica. Nunca esqueça disso. Eu espero que você não precise fazer várias provas na sua vida, mas as que você for fazer, que tenham o nosso direito falimentar, né, e sempre vai ter, porque a prova de tabelionato, a prova notarial, ela sempre exige aí o direito empresarial. Não deixe de memorizar os quadros dos artigos 84 e 83. Não deixe, tá? Eu te ensinei até na aula, assim, uma forma de você tentar decorar, porque é decorar mesmo. Mas percebam, e aqui, assim, não foi por escolha minha, é porque, basicamente, todas as questões que a gente tem envolvendo a Lei 11.101, elas vão exigir que o aluno ele saiba decorado daqueles quadrinhos. Portanto, você não pode esquecê-los. Vou adiante aqui para que a gente termine esse nosso último bloco. Questão de número 28. Pedro desenvolveu uma cadeira de escritório ergonômica. Então, ele desenvolveu uma cadeira de escritório ergonômica, cuja nova forma apresenta novidade e atividade inventiva, com excelente melhoria funcional no seu uso. Com a alta procura para industrializarem a cadeira, manifestou interesse em proteger este produto através da propriedade industrial. Considerando o enunciado, podemos afirmar que a melhor proteção jurídica para o produto será aqui. Gente, o que é que vai ter aqui? Nesse caso, a gente fica na diferença muito tênue aqui entre patente de modelo de utilidade e desenho industrial. Mas, no final das contas, o negócio aqui é que o design ele é algo mais interno, algo mais ligado à beleza. Mas quando a gente tem uma coisa que realmente muda a função, que promove uma excelente melhoria funcional no seu uso, isso passa a ter a conceituação do modelo de utilidade previsto no artigo 9º. Tá? Então, patente de modelo de utilidade. Agora, ao entrar na lei de propriedade industrial, eu estarei aqui na lei 9279 de 96. Percebam o seguinte: via de regra, a proteção à cadeira diferente e tudo mais é por desenho industrial, é por design. Mas nesse caso houve novidade e atividade inventiva com excelente melhoria funcional para o seu uso. Inclusive, eu disse a vocês que as provas de concurso, elas tentam pegar muito pelas diferenças entre modelo de utilidade e entre design, né? Lembrem-se lá, patente protege a criação de invenção e de modelo de utilidade. Registro protege a criação de desenho industrial e de marca. Então, por isso, nesse caso, a letra B e a própria definição do que seja modelo de utilidade. Questão de número 29. Em caso de invenção de um produto, a legitimidade para requerer a patente caberá, entre outros. Qual é a nossa resposta que nós vamos encontrar aqui? A União, obviamente, né, gente? Né? A empresa em que o inventor trabalha, independentemente de previsão contratual, não. Aos interessados em explorar economicamente a patente, aos cessionários do direito de patente, quando cedidos. Essa vai ser a nossa resposta correta, pela previsão que vamos encontrar no nosso artigo, aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, no nosso artigo 6º. Ao autor de invenção de modelo de utilidade vai ser assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nessa lei. O parágrafo 2º, ele vai dizer que pode ser requerido em nome próprio por herdeiros ou sucessores do autor, cessionário aquele a quem a lei ou contrato de trabalho determinar. Vejam só, deixa eu falar aqui de umas outras coisas. A letra C fala aos interessados em explorar economicamente a patente. Esses daqui são aquelas pessoas que são licenciados para explorar, mas não eles que vão requerer a patente.
Essa questão da letra B é uma questão que vocês vão encontrar no artigo 88, parágrafo 1º, tá? Existem determinadas situações que o seguinte, observe como ele diz assim, a empresa em que o inventor trabalhe, independentemente de previsão contratual. Não, não é sempre a empresa, não é simplesmente assim. Por exemplo, digamos que eu sou professora aí da Universidade Federal do Estado de Alagoas. Né? Eu sou uma professora da área de saúde, o pessoal de saúde cria muito mais do que a gente, comparavelmente, saúde, exatas e por aí vai. E eu sou professora lá da área de saúde. Se eu trabalho lá, isso aqui, a mesma regra, quer a pessoa seja servidora, quer seja seletista, estagiário, aqui a regra é a mesma da nossa lei. Se eu crio uma patente lá, durante o meu horário de trabalho, eu sou uma professora, eu sou uma pesquisadora, a patente ela vai pertencer à Universidade Federal do Estado de Alagoas. Agora, mesmo trabalhando lá, se eu crio a patente de algo na minha casa, com os meus materiais, no momento de descanso, não vai ser da empresa que eu trabalho. Tá? Então, tem essas situações previstas da patente decorrente de contrato de trabalho que vocês vão encontrar a partir do artigo 88. São as previsões que a gente tem acerca disso daí. Tá? Vamos para a questão agora de número 30. A respeito da disciplina jurídica da patente de invenção e ou do modelo de utilidade, assinala a opção correta. Essa é uma questão, gente, bem assim, que envolve um monte de coisa importante para a gente tratar. Letra A. O direito de utilização exclusiva decorrente da patente tem eficácia erga omnes, inclusive em relação a terceiros, que se utilize da invenção do modelo de utilidade para pesquisas tecnológicas. Vejam, que o direito de utilização da patente tem eficácia erga omnes? Tem, porque é direito de propriedade. E esse é um conceito do próprio direito de propriedade. Mas você não pode impedir que a pessoa utilize aquilo meramente para fins tecnológicos, para fins educacionais, tá? Essa é a previsão que a gente vai encontrar no artigo 43. Até porque, gente, embora seja um direito de propriedade da pessoa, mas a gente sabe que, pela própria definição da Constituição, existe a função social da propriedade que se aplica aqui também. Letra B. Compete à Justiça Estadual do Distrito Federal, salvo no caso de intervenção do INPI, o processamento da demanda que visa a declaração de nulidade de patente. Isso daqui está errado pela previsão do artigo 57. Vejam. O INPI ele é um órgão de abrangência nacional, portanto, ele é um órgão federal. Quando a demanda envolver o INPI, necessariamente a competência será federal. E o artigo 57 vai dizer que a ação de nulidade de patente vai ser ajuizada no Fórum da Justiça Federal. E o INPI, quando não for autor, ele vai intervir de toda maneira no feito. Não confunda as estações. Uma coisa é, João está se utilizando de uma patente minha indevidamente. João está se utilizando de uma marca minha indevidamente. Se eu estou litigando somente com João, a competência é da Justiça Federal. Mas todas as vezes que a lide envolver o INPI, e necessariamente na nulidade de patente haverá, na nulidade de marca, desenho industrial, a competência é da Justiça Federal. A lei de propriedade industrial, como a gente disse, ela trata de direito de propriedade que vai ser exercido por caráter limitado, o que é um pouco diferente do direito da propriedade que a gente costuma falar. E aí vem a letra C. O prazo de eficácia do direito de utilização exclusiva da invenção do modelo de utilidade de 20 e de 15 anos, e é esse mesmo o prazo, essa parte aqui está certa, é contado da data do deferimento da patente, não. É contado da data do depósito no INPI. O que é muito ruim, porque às vezes o INPI demora muito para dar o feedback. Letra D é a nossa resposta. Não se considera estado da técnica, o que poderia afastar o requisito da novidade e, portanto, impedir a concessão da patente, a divulgação da invenção pelo próprio inventor, no período de 12 meses antes da data do depósito do pedido de patente. Isso aqui é uma exceção que está no artigo 12. Vejam, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu vou explicar esse com a letra E. Pode ser patenteada invenção ou modelo de utilidade, cuja fabricação dependa da invenção de outro componente que se presume, pela evolução da técnica, que pode ocorrer em futuro próximo. Isso aqui está errado. As duas questões aqui falam acerca dos requisitos da patente. A gente tem 3 requisitos. O primeiro requisito é aplicação industrial. Aplicação industrial. Tá? O que é que significa? Isso precisa ser possível de ser fabricado pela indústria nesse momento, gente. Não interessa o que vai acontecer no futuro. Se você inventa uma coisa maravilhosa,
Mas essa coisa depende de algum componente que vai ser fabricado no futuro, que você espere o futuro para dar entrada no INPI. Você tem que demonstrar ao INPI que no estágio atual da ciência você tem como fabricar aquilo naquele momento. Outra coisa, não está aqui na questão, mas só para eu te fazer a revisão completa, você precisa mostrar ao INPI atividade inventiva, que é aquilo que você trabalhou para aquilo. E o terceiro requisito é o requisito da novidade. Aquilo que você está tentando patentear precisa ser novo, tá? Ou seja, precisa ser desconhecido do estado da técnica. Nem o maior expert pode ter pensado naquilo. Mas, nesse caso aqui, o artigo 12 permite que, nessa condição, quando o próprio autor da patente faz isso, não tira o requisito do estado, do desconhecimento do estado da técnica, tá? Então, essa é a nossa resposta. E a última questão acerca da Lei de Propriedade Industrial sobre marca. Marca é sempre um assunto bem interessante da gente estudar. A marca identifica diretamente o empresário e a sociedade empresária? Não. Quem identifica isso é o nome empresarial. Marca identifica produto, marca identifica serviço. Uma vez registrada, garante o uso por 10 anos, prorrogáveis infinitamente, mais 10 anos. Independe do registro para garantir o uso, não. A marca e o desenho industrial são protegidos a partir do registro no INPI. Pode ser licenciada contratualmente, mas não cedida a terceiros? Pode. Pode sim ser cedida a terceiros. Artigo 130. E aqui, né, ficou meio engolido, mas dá para ler. Essa é a nossa resposta. Ela pode ser a marca tridimensional. Aqui, gente, a própria plasticidade do produto vai ter o caráter identificador daquela marca. Por exemplo, a garrafa da Coca-Cola em si, tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui, sobre a letra D. Para fazer uma comparação, a grosso modo, esses direitos de propriedade industrial, enquanto a gente vai fazendo aqui, eu vou colocando aqui o nosso... as nossas últimas questões, para falar assim a grosso modo, o nosso direito de propriedade industrial, ele pode ser licenciado ou ele pode ser cedido. Cedido, eu vou fazer uma comparação como se fosse compra e venda, é no momento que eu cedo, ou eu posso licenciar, que vai ser uma coisa parecida aí a grosso modo como sendo uma locação. Tá? Então, esses direitos são transacionáveis, até porque fazem parte da propriedade do ser, da pessoa ali, mas são direitos de propriedade imóvel. Em relação à marca tridimensional, a nossa lei ela traz uma série de marcas. Em relação àquela marca tridimensional, é a marca que o próprio produto, juntamente com seu nome, já lhe dá ali aquela noção do produto que você está falando. Já dá identidade visual. Por isso, aquela garrafinha assim, né, da Coca-Cola, que é um negocinho assim, aquela garrafa de 1 litro e tudo mais, você ali vê a própria identidade tridimensional. Um determinado shampoo que só vem numa embalagem e por aí vai. Então, a gente tem a marca tridimensional. Sempre faço o estudo da marca comparando com o nome empresarial, porque é uma coisa que muitos advogados até se confundem, mas você não pode fazer esse tipo de confusão. Gente, para a gente terminar, né, a gente sempre escolhe aqueles assuntos que são mais cobrados e tudo mais, que mais aparecem em nossa prova, e um pouco menos os que aparecem menos, mas a gente não pode deixar de falar de tudo. Então, para a gente fechar aqui a nossa revisão, vamos com as últimas questões envolvendo agora o tema direito contratual. É o que a gente tem daqui para frente. Então, aqui estão as nossas questões, vamos começá-las. As sociedades de fomento mercantil, as sociedades de factoring, lembra que a gente falou de factoring e tudo mais? Eu não tenho lei sobre factoring, então eu não tenho artigos aqui para citar. O que eu vou dizer a vocês é com base em jurisprudência e doutrina. Elas não desenvolvem sua atividade de acordo com o Banco Central. Não. Os bancos até tentaram fazer isso, tá? Mas elas são empresas normais registradas na junta comercial. Prestando serviços e adquirindo cheques de pessoas físicas e jurídicas. É a atividade de empresa para empresa, atividade de factoring. Letra C. Adquirindo créditos provenientes de empresas de suas vendas mercantis realizadas a prazo. É justamente esse o conceito de factoring, né? Você adquirir esse crédito, você repassar esse crédito que vai ser pago no futuro. Letra D, financiando o seu cliente. Não estamos tratando aqui de um tipo de financiamento. E letra E, com recursos próprios e de terceiros captados por depósitos interfinanceiros, não tem isso de depósito interfinanceiro, e ela usa de recursos próprios. Na verdade,
A gente não tem muito nunca o que falar de factoring, apesar do factoring, fomento mercantil, fatorização, ser um contrato largamente praticado em nosso país, mas a gente não tem muito o que dizer porque a gente não tem legislação. A gente até tem projetos de lei que estão entranhados no Congresso Nacional, né, há praticamente 20 anos, e a gente explicou porque, inclusive, não se tem vontade de liberar esses projetos de lei. Né? Ninguém quer limitar a taxa de juros que é praticada pela factoring. Vamos à próxima. Gente, essa questão aqui é uma questão muito voltada para cartório. E é uma questão que é puramente de aplicação do texto legal. Alienação fiduciária de imóvel. Não tem muito nem o que a gente te explicar, porque tudo o que a gente vai te dizer aqui vai estar previsto na Lei 9.514 de 97, que é muito importante em termos de alienação fiduciária para o concurso que vocês pretendem. Letra A. Alienação fiduciária de imóveis constitui-se mediante registro do contrato na matrícula do imóvel, que a tem por objeto por se tratar de direito real. É justamente essa a nossa resposta que vamos encontrar no artigo 23 da lei citada. Letra B. O contrato que o estabelece deve adotar sempre a forma pública para ter ingresso no fólio registral. Pode ser a forma pública ou privada, tá? Essa é a disposição do artigo 38. Os atos e contratos referidos nesta lei ou resultantes da sua aplicação poderão ser celebrados por escritura pública ou instrumento particular com efeitos de escritura pública, e não necessariamente público. Letra C. O fiduciário pode ceder o seu crédito objeto da alienação fiduciária, o que implicará a cessão de propriedade fiduciária, independentemente do registro? Claro que não, né, minha gente? Precisa estar tudo no registro, tá? Artigo 18. Letra D de dado. O registro de contrato de locação de imóvel alienado fiduciariamente independe, em qualquer caso, independe, em qualquer que seja o prazo fixado, da anuência do credor fiduciário. O artigo 37b vai nos dizer que será considerado ineficaz e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores a contratação ou prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por um prazo a 1 ano, por um prazo superior a 1 ano, sem concordância por escrito do fiduciário. Então, tem que ter, qualquer que seja o prazo, não. Se passar de 1 ano, tem que ter a concordância aí do fiduciário, tá? Eu vou andando aqui, porque né, daqui a pouco o nosso fim se aproxima, para a gente terminar aqui, mas temos apenas 2 questões. Essa próxima questão agora, ela se refere à chamada lei de franquia. Algo que é muito praticado em nosso país. Se você passear aí pelos shoppings de seu país e tudo mais, você sempre encontra franquias. Franquia, gente, é uma lei super pequena, a Lei 8955 de 94, uma lei que bem poucos artigos, e a gente falou aqui do contrato de franquia, então vamos aqui para essas alternativas que aqui estão. Franquia empresarial é o sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou de patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, e eventualmente também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio, ou de sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem estar caracterizado entre as partes vínculo empregatício. Se você pegar aqui, essa questão, a única coisa que ela fez foi repetir o artigo 1º da lei de franquia. É exatamente o que está aí. Esse contrato precisa ter sempre a forma escrita, necessariamente, e assinado na presença de 2 testemunhas. E ele vai ter validade independentemente de ser levado a registro perante o cartório ou órgão público. Verdadeiro, tá? Via de regra, né, só os contratos envolvendo disposição de imóveis precisam necessariamente ir para cartório. O que esse contrato precisa ter, envolvendo marca ou patente, ele precisa ser lá registrado no INPI. Porque eu vou me utilizar de uma patente ou marcas alheios, mas de cartório não precisa necessariamente. A circular de oferta de franquia, a chamada COF, ela deve ser entregue ao candidato no mínimo 30 dias antes da assinatura do contrato ou do pré-contrato. Gente, aqui a gente tem o prazo estabelecido por lei. Essa COF ela é muito importante, porque ela vai servir como se fosse assim um pré-contrato mesmo. Quando você fechar ali os termos do contrato de franquia, decidir como vai ser, o que é o objeto que vai tratar e tudo mais,
você vai ter direito ao acesso da vida daquela empresa. É como se aquela empresa, o franqueador, ele fosse se desnudar para você. E aí o que acontece? Tem que ser entregue antes da assinatura desse contrato, do pré-contrato, desse contrato definitivo, essa COF. Mas o prazo que a gente tem que está previsto em nossa lei é um prazo de 10 dias e não um prazo de 30 dias, tá? Deixa eu dizer aqui para você, no artigo 3º, sempre que o franqueador tiver interesse na implantação, deverá fornecer ao franqueado e a gente vai ter essa previsão aqui, tá certo? E aí você tem que dizer o que é que vai ter na COF, o que é que vai ter naquele contrato de franquia. Então, o prazo são 10 dias. 4. Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação do sistema de franquia empresarial, deve fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma COF, por escrito em linguagem clara e acessível, sendo dispensável a informação sobre o perfil do franqueado ideal, no que se refere à experiência anterior, nível de escolaridade e outras características. Não, gente. No contrato de franquia, a gente vai ter absolutamente tudo isso aí, não serão dispensáveis essas informações. Daí porque 3 está incorreto e 4 está incorreto, de forma que estão corretas, 1 e 2 vão ser as nossas afirmativas, tá? Deixa eu só colocar aqui, só para ficar com os artigos certinhos, artigos 1º e 2º, todos os artigos aqui da COF, esse do contrato, artigo 6º, esse da circular de oferta de franquia em si, também, artigo 3º, artigo 4º, principalmente, e aqui, artigo 3º também, e artigo 4º, vão ter essas previsões do que a gente falou, tá? E para chegarmos aqui na nossa última questão, que diz o seguinte, também sobre contrato de franquia. Não há solidariedade entre franqueador e franqueado em relação a danos causados ao consumidor. Gente, isso aqui é muito mais direito do consumidor do que direito empresarial. Isso aqui é uma regra no direito do consumidor. Há, sim, solidariedade. Isso aqui já foi definido, inclusive, em sede de jurisprudência pelo STJ. Letra B. É válida a cláusula de eleição de foro. Essa é a resposta correta. É possível a cláusula de eleição de foro. Deixa eu dar uma informação importante, mas que a gente falou durante a aula, para vocês não confundirem. O STJ já decidiu, de maneira pacificada, que entre franqueado e franqueador não há relação de consumo. Então, entre franqueado e franqueador, eu utilizo a lei específica, que é a Lei 8955 de 94, e de maneira subsidiária eu utilizo o Código Civil. E o Código Civil permite a cláusula de eleição de foro. Agora, na relação dos consumidores com franqueado ou franqueador, cabe o CDC. Gente, a letra B, ela foi colocada aí no sentido de tentar lhe confundir, de achar que era relação de consumo. Não é. Entre franqueado e franqueador é relação regida por lei própria e de maneira subsidiária pelo Código Civil. Então, cabe sim cláusula de eleição de foro. Não são aplicáveis as regras dos contratos empresariais, são. A franquia é um contrato tipicamente empresarial. Eu tenho atividade de empresa de um lado e atividade de empresa do outro. Letra D, aplicam-se as disposições do CDC? Não. Entre o contrato do franqueado e franqueador, não. Só entre os seus consumidores. Pronto, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Falamos bastante coisa, revisamos todos os assuntos. Se você quiser falar comigo, se você quiser me pedir um material, qualquer coisa que seja, entre lá no Instagram, mande um direct para mim. Tem o nosso plantão de dúvidas aqui do curso também, no @Renata_de_Lima_Pereira. Eu terei total prazer em atendê-los, tá? Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Vocês já tendo passado num concurso, né? Mas numa pós-graduação, numa coisa assim. Deem notícias aí, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e até uma próxima oportunidade.